Toda a honra e toda a glória seja dado a Deus. Irmãos, eu tenho algum assunto para passar aqui, até tem alguns tópicos, né? Não é tópico de ensinamento, não. Eu posso até usar aqui, irmãos, alguma coisa, mas não há necessidade, porque eu já sei. Porém, eu quero me basear em alguma coisa. Então aqui temos algumas coisas que nós podemos se basear, porque o que está aqui eu tirei da Bíblia, tá? Tudo que está aqui é Bíblia. Isso aqui, embora seja uma folha, né? Vocês podem ver aqui, tem o desenho da Bíblia. Então isso aqui é tudo da Bíblia, não é nada fora da Bíblia. Apenas que está no papel para ficar mais fácil, para mim poder não ficar procurando versículo, porque senão eu vou ficar aqui muito tempo para abrir versículo. Daqui a pouco esse vídeo vai até 50 minutos e vocês não assistem. Bom, a intenção é de explicar para vocês que aquilo que é heresia não agrada a Deus. Deus não se agrada da heresia. E muitas das vezes, irmãos, não existe nenhuma igreja perfeita, mas existem momentos que se pode corrigir. Porque às vezes a pessoa não sabe ou não teve uma iluminação e cometeu um erro doutrinário criando uma heresia. Porque se eu isolar um versículo, certo, irmãos? Se eu isolar um versículo, tirando ele do texto, eu crio um contexto que vira pretexto para eu criar uma heresia. Ok? Mas como assim, irmão? Imaginemos que eu pegue uma Bíblia, não é? E vou lá onde que está escrito que Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Então eu achar que aquilo ali tem que ser doutrina, porque está escrito, o Senhor Jesus lavou, todo mundo tem que lavar. Eu interpretei aquilo assim, sabe? Você está entendendo? Assim, ó, só porque eu olhei e vi escrito, tem que fazer. Aí eu vou montar uma denominação, ou vou dizer que Deus me mostrou que tem que ser assim. E se eu estiver na liderança, logicamente muitos vão acreditar. Porque está escrito mesmo, está escrito que não estava, isso significava espiritualmente, não era materialmente. Mas tem algumas denominações que fazem isso, e tem isso como doutrina. Então o que acontece? Muitas delas se tornam exclusivistas. Toda seita é exclusivista. Toda a heresia, ela tende para o lado do exclusivismo. Porque ela acha assim, aquela denominação não faz, e a minha faz. Glória ao nome do Senhor. Perdoem, irmãos, vou colocar aqui o microfone. Ok, irmãos? Aquela denominação não faz, a minha faz. Então a minha tá certa. Aí outra coisa que entra, que também se torna uma heresia, uma competição. A competição não pode existir dentro de uma denominação. Entre os pregadores, entre aqueles que estão ocupando algum cargo, existem denominações que diz que não tem divisões, e tem divisões dentro e você não percebe, porque você não está dentro dos bastidores. Porque, eu prego melhor do que aquele. Eu oro melhor do que o outro. Aquele irmão prega melhor do que aquele. Aquele lá não prega nada. Eu vou até para outro lugar. Aquele não sei o quê. Isso daí, irmão, é uma facção. Torna-se facção. E o que acontece? Aquilo pode gerar uma heresia. Mesmo porque já gerou uma confusão. Certo, irmãos? E Deus não se agrada de confusão, irmãos. Então, por isso que a heresia muitas das vezes é tratada como facção, como obra da carne, em cada um de nós, primeiramente, antes de considerar como instituição ou ideologia, a motivação da facção é o desejo de ser melhor, por isso é carnal. Quantas denominações, quantas vezes você foi lá em algum lugar e você viu o nome de uma denominação e ali você viu assim, ninguém é mais feliz que nós. Como pode isso, irmão? Como pode isso? Parece bonito, mas você falar ninguém,
você se coloca na posição de exclusivista. Você já mostrou que você é um exclusivista. Agora, se você colocasse, ninguém é mais feliz do que ou melhor, quem tem Jesus Cristo sempre será feliz. Certo? Ou quem tem Jesus Cristo tem a felicidade. É diferente, colocou Jesus Cristo. Aonde que está Jesus Cristo nesse tema? Ninguém é mais feliz que nós. Mostra para mim e ainda exalta. Estou cantando, ouvindo a sua voz. Imagine se tiver um mudo. Ele não canta, porque está mudo. Quer dizer, que ele, você não considera. Está feliz por ouvir a voz do outro. Não falou que você está feliz porque está na presença de Deus. Essa música também se torna uma heresia. Certo, irmãos? Olha só como nós temos que analisar as coisas. A pessoa canta na simplicidade, mas toda coisa que for antropocêntrica, quer dizer, que é o homem que aparece, é herética. Existem hinos que são heréticos. Por exemplo, você está no palco, quero ver você no palco. Tem uma música aí evangélica, gospel, que fala isso, né? Você é uma raridade. Né? Tá entendendo, irmãos? Isso é uma heresia. Raridade é Jesus Cristo. Felicidade é Jesus Cristo. Quem tem que estar apresentado em um palco de glória é Jesus Cristo. Não é o homem. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Você vai levantar. Entendeu? E, irmãos, ai de nós somos imagem sim do Senhor. Mas eu não preciso dizer isso para o outro, irmãos. Porque daí eu estou exaltando ele. Entendeu? Nós temos que inverter as coisas. Quando eu olho no espelho, eu lembro do Criador que fez o ser humano à imagem do Senhor. Não é diferente? Tem que colocar sempre Jesus Cristo, porque senão pode se tornar herético. Você está cantando uma coisa herética e você não percebeu, porque antropocêntrica traz a glória para o próprio homem. Entendeu, irmãos? E nós temos que refletir nisso. E como vencer isso? Vamos refletir sobre a característica da heresia como obra da carne. Pronto. Quando você canta um hino que exalta a si próprio, ou que não está louvando ao Criador, aquele hino, mesmo no hino, você está cantando uma coisa que não é muito agradável aos olhos de Deus, não é nada agradável. E Deus às vezes nem recebe esse louvor. Você cantou e ficou no ar, porque para Deus o que interessa, quer dizer que você está dizendo que você é a imagem do Senhor. Está certo, você falou certo, mas você não precisa exaltar, porque depois vem outros versos. Você está entendendo? Eu não estou falando para quem mal de quem compôs a música, eu gosto até de ouvir, mas eu tenho que ser sincero, isso daí é antropocêntrico, irmãos. Goste quem quiser gostar. Entendeu? Agora se eu cantar Santo, 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 Deus Onipotente. Tem essa música, irmão, esse hino, foi escrito há muito tempo atrás. Muitas denominações, até a Igreja Romana, canta esse hino, ok? Por quê? Porque foi eles mesmos que criaram esse hino. Escreveram a letra, etc. Porém, irmãos, está exaltando a Deus. Entendeu? Está exaltando a Deus. Não tem problema nenhum. Existem músicas gospel que só exaltam a Deus, irmão. Mas também tem umas que não exaltam a Deus. Não exaltando a Deus é heresia. Certo, irmãos?
E nós temos que cuidar também, porque está escrito em 2 Pedro 2,1, que assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, que introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Isso que é o problema. Até ao ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos a repentina destruição. Irmãos, numa reunião que nós fazemos, por exemplo, uma reunião para tratar alguma coisa, né? Não que nós, para tratar algum assunto, primeira coisa que nós temos que fazer, isso é uma reunião de igreja, estou falando de reunião de igreja, e estou falando de presbitério agora. O que tem que se fazer? Orar, pedir a direção do Espírito Santo. Encerra a oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí vai se tratar aquele assunto, certo? Se aquele assunto, irmãos, for tratado de uma forma herética, por causa de um ponto que está escrito, que a pessoa não soube interpretar, pode destruir uma família. Isso é o problema. Vamos supor, um jovem, só ele sozinho, estava dentro do carro de noite com uma jovem. E não estava fazendo nada, certo, irmãos? Ele estava conversando, mas na sua simplicidade, o jovem cristão, ele estava ali, que mal que ele fez. Mas passa um que já tem um espírito maligno mesmo, com os olhos maus, e ele vai lá e fala, olha, eu vi o fulano dentro do carro, com uma pessoa, tal hora, era 6 horas da tarde, com uma mulher lá. Eu acho que estavam fazendo a coisa errada, porque estavam parados debaixo de uma árvore, olha, não sei não. Aí então vamos chamar esse rapaz aqui. Chama ele. O que você estava fazendo com uma mulher dentro do carro a tal hora? Nada, irmão. Nada não. Você ficar tal hora lá, alguma coisa você estava fazendo. E olha, não adianta mentir para nós não. Aí a pessoa às vezes se revolta. Fala, irmão, vocês estão falando disso de mim? Eu não fiz nada. Fique quieto, irmão. Respeita-nos, que nós somos presbíteros. Mas, irmão, eu não fiz nada, já falei. Quer saber uma coisa, irmãos? Irmão, você vai ficar um pouquinho sem tocar o teu instrumento até nós resolvermos isso. Até nós descobrirmos o que aconteceu, tá bom? Pronto, matou uma alma. Tá entendendo, irmãos? De repente, no meu caso, por exemplo, irmãos, eu estava com a minha irmã dentro do meu carro. Eu tenho uma irmã que é loira, certo, irmãos? Loira. De cabelos com... Se ela ver, ela vai dar risada, né? Oxigenado. Ela já achou engraçado no dia, eu acho. Ela nem vai lembrar isso aí. E a minha irmã precisou ir. Ela queria ir na casa da minha mamãe, que a minha mamãe ainda era viva. Isso lá no Brasil. Irmãos, para mim evitar problemas, porque eu já sabia que aonde eu estava, eu ia criar um problema, se alguém me visse, com a minha irmã, porque ninguém conhecia. Ela não era evangélica, nada. Ela morava no Brasil, né, mora até hoje, e ela morava na Ilha Bela, e eu morava em Florianópolis. Eu falei para ela, senta no banco de trás. Ela, por quê? Eu gosto de ir do teu lado aí no banco da frente. Não, senta no banco de trás, por favor. Ela sentou e ficou assim. Eu acho que ela até hoje não sabe por que ela sentou no banco de trás. Porque se ela sentasse no banco da frente e alguém daquela determinada denominação falasse lá, o que ia acontecer comigo? Eu poderia falar 1.500 coisas. Mas alguém ia querer que eu provasse. E eu provaria, porque era minha irmã. Mas como é que ficaria a minha irmã diante desta situação? Sendo que ela não sabe, muito bem, não conhece
as regras daquela instituição, que muitas das vezes colocam dogmas malignos para destruir até uma alma. E se eu chamasse a minha irmã, não aconteceu isso, é uma comparação. Aconteceu sim, que eu levei minha irmã, e na volta ela sentou no banco da frente. Graças a Deus que isso se chama fanatismo, julgamento temerário, certo, irmãos? A pessoa não viu, e daí daqui a pouco um viu e fala assim, ó, eu vi o fulano com uma loira. Daqui a pouco outro fala pro outro, eu acho que aquele irmão lá, sabe aquele irmão que tá. Acho que ele cometeu algum pecado, porque ele tava com uma loira no carro. O irmão falou, tá brincando. Não era a esposa dele? Não era. Chega lá na frente e já tá diferente. Irmão, o irmão pecou. Quem que pecou? O irmão fulano. Como? É com uma loira que tava no carro. Irmão, estão entendendo? Uma pontinha de uma heresia destruiu aí uma alma. Mas qual foi a heresia? A heresia de não ter a visão e julgar segundo a aparência. Onde você vê que se julga segundo a aparência, você tem que tomar cuidado, porque geralmente há heresia. E nesse caso, irmãos, destruir uma família é mais pior do que uma própria heresia, porque quando se joga uma alma no inferno, aí a pessoa já é homicida, ok? E o homicídio espiritual não adianta, não tem como, ele vai ter que prestar conta diante de Deus daquela alma que ele fez se perder. Os irmãos estão entendendo? Olha quanto perigo. Aqui já sai um pouco fora da heresia, não é? Mas olha quanto perigo, irmãos, que existe nisso. E outra coisa também, irmãos, a mentira. Uma denominação que fala que mentira é falta, ela é herética, porque mentira não é falta, mentira é pecado. Porque a mentira é filha de Satanás, irmão. Mas então, como é que eu faço? Eu menti, vou para o inferno? Ninguém falou isso. Você vai se você quiser. Aí é opção sua agora. Porque se você dobrar o seu joelho e pedir perdão ao Senhor Jesus Cristo, de um fundo do sincero coração, o sangue dele é suficientemente poderoso para te perdoar. Mas a denominação só fala, pede perdão, isso é falta. Falta é quando falta alguma coisa. Agora, fraqueza. Eu cometi uma fraqueza. Fraqueza não é igual falta. Fraqueza, nós às vezes podemos cometer uma fraqueza. É diferente. Olhando no contexto, no texto, você vai perceber que fraqueza pode ser, puxa, eu tenho uma fraqueza, eu começo a ler a Bíblia, daqui a pouco eu já não leio mais, paro, já me enjoo, fico cansado. Isso é uma fraqueza da pessoa. Mas isso tem como resultado um remédio, a oração, pedir para Deus dar um ânimo, tá entendendo, irmãos? Então, nós podemos aceitar heresias? Eu pergunto, pode ou não? Você vai dizer que não. Então, preste bem atenção. Uma heresia muito grande que está surgindo é esta. Que a graça de Deus é uma denominação. Ou que a graça de Deus não é o favor imerecido de Deus. Isso é uma heresia tremenda, irmãos. Aquele que pregou isso está totalmente fora dos conceitos bíblicos. Porque a palavra graça não é buscada dentro de dicionário, não, como eu ouvi agora há pouco tempo. Eu vou provar para você agora, sem usar a palavra graça, você que vai julgar. Você merecia que o Senhor Jesus morresse por você? Sim ou não? Se você é bem espiritual e que crê na palavra de Deus, você vai dizer que não. Então você não merecia. Então você mereceu por quê? Porque Deus teve misericórdia de você. Então, é um favor que Deus te fez,
que você não merecia. Quando eu não mereço alguma coisa, o que eu falo? Ah, eu não mereço. Entendeu? Favor. Eu não mereço esse favor. É um imerecido. É algo que eu não mereço. É um favor que eu não mereço. Está entendendo? Isso é a graça. O favor imerecido. E quem é o favor imerecido que você não merecia? É o Senhor Jesus Cristo. Por isso que está escrito que ele veio cheio de graça para a salvação do homem. Então graça não é uma força que te pega você assim de qualquer jeito. Não, graça é Jesus Cristo. Quem vai buscar você é o Espírito Santo que vai visitar o teu coração e que vai convencer você do pecado. E convencido do pecado, você tem força de levantar através da graça que é Cristo dentro de você. Aí a força, sim, ela é uma força, porque ela é Jesus Cristo. Existe força espiritual sem ser Jesus Cristo? Agora você faz uma análise, a pessoa fala que graça não é um favor imerecido. Isto, se alguém pregar isso, heresia. E dizer que o Espírito Santo piorou, porque o Espírito Santo jamais falaria isso. Isso é bíblico, irmãos. Ninguém pode me dizer alguma coisa para mim aqui, porque isso está escrito. Se você falar que eu estou falando mal desse ou daquele, você está errado. Eu estou ensinando a Bíblia. Você acha que não pode? Você está errada ou errado. Por quê? A instrução é necessária. Isso está escrito. Até para as crianças. Nós temos que ensinar. Até está em Provérbios. Não ensinar só as coisas desta vida, de ler, escrever, não. Ensinar tudo. Porque elas têm que nascer sadias. Agora, impedir de uma criança ser ensinada é uma heresia tremenda. E olha, tem mais. Estes que assim fizerem, pode marcar, eu estou falando aqui, vão pagar caro diante de Deus. Porque o Senhor Jesus falou assim, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Então, eu estou ensinando uma criança a Bíblia. E alguém vem dizer para mim que eu não posso, que eu estou proibido. Ele vai me proibir na minha casa. Ele não proíbe, irmão. Porque se ele falar isso na minha casa, pela mesma porta que ele entrou, ele vai sair na hora, em nome do Senhor Jesus, porque é um espírito de Satanás, do anticristo. Vocês sabiam que o anticristo, nesses últimos dias, quer tirar o foco do Senhor Jesus Cristo? Até nas pregações de certos determinados pregadores. O foco tem que ser Cristo. E aí ele começa a focar no homem, no ser humano. É antropocêntrico. Por exemplo, eu vou pregar uma palavra sobre Davi. Irmãos, você que está aqui, você é um Davi na minha presença. Pronto, já exaltou o homem. Você é um Davi na minha presença. Levantou um gigante na tua vida. Pronto. Aí todo mundo levantou gigante. Porque aí aparece um monte de coisa. Quem vive nesse mundo, diz para mim quem é que não tem gigante na vida dele. Porque às vezes o gigante está até dentro dele. Porque ele que cria problema, ele que pensa mal, ele que julga, aquilo ali é um gigante. Porque não tem o Espírito Santo para determinar aquele espírito e mandar ele embora. Então é o momento da pessoa clamar para Deus libertar ela daquilo. Mas ela já acha que ela tem razão e que a outra não tem. E aí ela julga a outra como se fosse o gigante. Para encerrar. Mas Deus vai derrubar o gigante que está na tua vida. Olha aí. Veja a diferença. Ela sai dali
Ah, Deus falou comigo. Claro, tudo que é bom é para ela. Agora, se pregar uma palavra, irmãos, Davi foi derrubar o gigante. Na pessoa de Davi, nós vemos aqui, irmãos, a representação de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando ele pegou aquela pedrinha, embora ele pegou 5, porque tinha 5 gigantes, ele lançou uma pedrinha só e derrubou aquele gigante que era o próprio, significava o próprio Satanás. E se tiver alguém aqui que tem algum gigante na sua vida, creia em Jesus Cristo, porque ele é capaz de derrubar qualquer gigante. Olha que diferença. Não falou você é um gigante, não sei o quê, não fez nada disso, mas ao mesmo tempo respondeu à necessidade de alguém. Então, mais uma heresia, quando a pessoa prega dizendo que a outra é Davi, ou etc, entendeu? Ou Daniel, que está na cova do leão. Não sabe, irmãos. E a heresia é uma facção, irmãos. Ela depara com a mentira. A heresia é assim, ela já está unida com a mentira. Aí você, não conhecendo a Bíblia, mas eu leio a Bíblia. Não basta somente você ler, você tem que aprofundar na Bíblia. Por quê, irmão? Porque existem coisas que você tem que conhecer, não que vai ser para você se aparecer. Porque eu acredito que existe revelação de Deus, mas eu tenho que cumprir a minha parte. Esforça-te, tem bom ânimo. O que é se esforçar nesse sentido? Aí não é para você. Aí não é para você. Você só pega quando é para derrubar o gigante, que Deus vai abrir uma porta. Mas se falar assim, ó, irmãos, o Senhor Jesus Cristo se esforçou por nós. Ele teve que enfrentar o inferno, a morte. Olha só. Então, irmãos, vamos seguir o exemplo. Vamos seguir este exemplo. Talvez, claro que nós não vamos conseguir igual a Jesus Cristo. Nós não somos Jesus Cristo. Houve um outro que pregou aí, que nós temos que ser Cristo, Jesus Cristo aqui na terra. Pelo amor de Deus, quem somos nós para se comparar? Isso é heresia. Olha só quanta heresia, irmão. Então, fugimos da heresia. Quando você começa a ver muita heresia, uma em cima da outra, irmão, você tem que ficar atento, porque você pode estar sendo enganado e sendo levado para um abismo e depois você não tem volta. Porque a palavra amém, ela tem muita força diante de Deus. Irmãos, uma vez iam fazer um mal para uma pessoa, estava numa reunião e iam fazer um mal. E pediram que aqueles que estivessem de acordo levantassem as mãos. Eu confesso para os irmãos, não estou me exaltando, eu não levantei a minha mão. Não sou melhor do que ninguém. Todos levantaram, eu não levantei. Eu sabia que eu poderia ser chamado, dar uma explicação, mas não tinha problema porque eu não tinha medo também de dar explicação. Eu explicaria aquilo que ele mesmo pregou, que nós temos que ter misericórdia, temos que ver as coisas primeiro, antes de colocar a mão, porque um ser humano, uma alma, tem família, tem filhos, nós não podemos chegar assim já. Quem faz isso está cometendo uma heresia e dá grave. Porque para começar, irmão, a palavra de Deus diz assim, quando vocês forem julgar o teu irmão, tem que ter 2 ou 3 testemunhas. Aí sabe o que acontece? Determinado lugar, pega 2 que já está do lado dele mesmo, que já está louco que o outro vai embora. Ou pega 3 que não é testemunha de nada. Ou pega uma pessoa que não tem o amor de Cristo e quer ver a outra cair. Ou heresia, mata uma família. Ai daqueles que matam uma alma. Porque ela custou o sangue de Jesus Cristo. Então tá aí, irmãos. Vocês concordam que a heresia faz mal? Então, observem, estudem,
Vejam com seus próprios olhos, sintam com as suas próprias espiritualidades, toquem com as suas próprias mãos, examinando as Escrituras, retendo aquilo que você aprendeu. Faça como Paulo falou para Timóteo. Timóteo, desde pequenininho você já sabe as Escrituras. Ó, irmão, desde pequeno Timóteo conhecia. Não é que Timóteo conhecia o que ele lia, ele estudava. Irmãos, talvez nós temos o fermento que está em nós, tem que exceder, tem que ser mais do que aqueles que não creram em Jesus Cristo. E vocês sabem que os judeus, eles não creram ainda em Jesus Cristo. Eles estão esperando o Messias e vai aparecer, que é o anticristo. Mas vocês sabem que eles estudam a Torá? Aí você vai dizer, tá vendo? Eles estudam, mas então não creem em Jesus Cristo. Irmão, não adianta você arrumar uma desculpa. Não adianta você arrumar uma desculpa. Isso não é desculpa. Eles não creram porque Deus ainda não quis que eles crescem. Você está entendendo? Porque eu conheço muitos que só lendo a Bíblia, eu conheço um judeu, pode ter muito mais, é claro, tem muito mais que creem em Jesus Cristo, só que eles chamam de Messias, tá bom? Você não vem dizer para mim que não tem, e que eles estudam sim, porque eles têm esse hábito, e é um bom hábito, certo? Quando o Senhor Jesus encontrou creio que Natanael, eu não me lembro agora o nome, Natanael. E Natanael falou e Filipe falou para Natanael, Natanael, encontrei o homem, o Messias. Ah, é mesmo? Sim, encontrei. Da onde ele é? É de Nazaré. Nazaré, ele já desprezou a cidade, porque talvez era uma cidade pobre, etc. Será que vinha alguma coisa boa de Nazaré? Aí Filipe falou para ele, vem e vê. E ele foi. E quando chegou lá, antes dele se apresentar, o Senhor Jesus olhou para ele e disse, eis aí o homem em que não há dolo. Quer dizer, que não tem mentira, que não tem, entendeu? Da onde tu me conheces, Senhor? Eu te vi debaixo da figueira. O que significava? Significava que Natanael, na hora da sua folga, do seu trabalho, irmãos, isso era um costume que eles tinham, não sei se ainda tem, eles sentavam debaixo de uma figueira, abriam as sagradas escrituras e começavam a examinar profundamente para saber da onde viria o Messias. Quando o Senhor Jesus falou isso, ele lembrou, nossa, estava estudando a Torá para saber da onde que vem o Messias. Então é ele mesmo. Pronto, já creu. E agora, irmãos? Você acha que está errado estudar a Escritura? Bom, isso é problema seu. Estuda quem quer. Mas a denominação que impede você de pregar o Evangelho, de falar de Jesus Cristo, ela é herética. E ponto final. Ok? Isso é heresia. Guardemos no nosso coração Jesus Cristo, que é superior a tudo. Que ele seja o primeiro na nossa vida. O Aleph é em hebraico, Hebron, ok? Em hebraico, Aleph. E Tav, em hebraico. Em grego, salvo erro, Alfa e Ômega. Todas essas duas letras. O princípio e o fim. O primeiro e o derradeiro. Você está entendendo? Então não tem para onde sair. Tem que ser Jesus Cristo. Fugiu disso, pode esquecer. Impediu de pregar o Evangelho, de ensinar as sagradas letras, é heresia. Deus não habita nesse lugar. O espírito que está aí é um espírito de engano, faz maravilha, faz obras. Não quero dizer que todos são assim, não generalizo. Porque tem aqueles que não são. E os que não são não permanecem aí. Eles saem. E o espírito que está ali, que já está operando, ele vai dizer assim, ó, tá vendo? Saíram de nós porque não eram de nós. Interpretando tudo errado, irmãos. Porque isso aí João falou, porque tinha surgido uma seita que dizia que Jesus Cristo não era nascido pelo Espírito.
Então o povo reclamou, oh meu Deus, estão saindo, e agora estão crendo naquilo lá, mas Jesus Cristo nasceu gerado pelo Espírito. Aí João falou, não se preocupeis, se eles saíram de nós, é porque não eram de nós. Olha que diferença, irmão. Temos que interpretar as coisas para não pregar besteiras, para não falar coisa que não edifica, e para não deixar o povo confundido, dizer que é vida, depois morre, dizer que você vai casar e já é casada. Quanta coisa está acontecendo na terra e quantas almas estão perecendo na fé por causa disso. E aí vem alguém que não entende nada, que não sabe nada, que diz que Deus revela tudo e é mentira, você não é nenhum apóstolo, certo, irmão? Deus revela sim, quando Ele quer. Não é quando nós quer, porque nós não queremos, nós não somos nada. E por não ser nada, nós temos que ficar com o biquinho fechado e esperar Deus vir aparecer. Certo, irmãos? Tomem cuidado, hein? Examinai de tudo, retende o bem, mas sempre percebendo se é de Deus ou se não é. Porque se for de Deus, você vai perceber que começou com Jesus Cristo, terminou com Ele, que não desfez da palavra, só falou ela. E aqui, depois dessa pregação, que não é bem uma pregação, uma explicação, vai aparecer alguém dizendo com certeza que isso aqui, que eu estou destilando ódio, que eu estou falando de igreja, de tal, e eu não citei nome de igreja nenhuma. Mas a pessoa está tão cauterizada, que ela já vai julgar isso e vai colocar. Né? Mas não há problema. É lícito que aconteça isso para que a gente veja quem é aquele que é sincero. Porque pelo que sai da boca nós já sabemos o que tem no coração. Deus abençoe, graça e paz, paz de Deus, shalom, e que possa ser útil esse vídeo para quem quiser ouvir. Jesus Cristo, o nosso Salvador, em tudo e por todos. Amém e amém.